traz aí uma beleza muito pessoal, muito peculiar, e que chegou aqui toda com assessoria, de maquiagem, ela é cuidadosa. Isso é o princípio de que certamente, se chegar a ser vereadora, vai ter um certo cuidado com a sociedade. E fico feliz, bom dia, seja bem-vinda, Ana Vitória, ao programa Educadora News. Bom dia, Rogerinho. Bom dia a todos e todas as trabalhadoras do Vale do Jaguaribe. De início, quero agradecer pelo convite e pelo espaço da TV Educadora. Esse é um espaço muito importante para a gente, porque nós precisamos conversar sobre os sonhos que a gente tem para Limoeiro do Norte e para o Vale do Jaguaribe, até porque a gente pensa a política de uma maneira ampla e totalizante. Então, é um orgulho e uma felicidade estar aqui hoje de manhã com você. Bom, como eu sempre faço, eu quero saber um pouquinho do meu convidado, né, dos nossos convidados, para que as pessoas também conheçam, né, além da política. Quem é Ana Vitória? Bom dia mais uma vez, eu sou Ana Vitória, eu sou filha aqui do Vale do Jaguaribe, de uma cidade chamada Hereré, neta de seu Ambrósio e Dona Raimunda, que são dois agricultores que criaram seus 19 filhos na roça, que sofreram muita fome, muito trabalho, trabalho pesado, muita desigualdade. E eu venho dessa família de trabalhadores e agricultores, e é exatamente essa percepção de território, de identidade com a minha família, com o meu local, com o Vale do Jaguaribe, que me motivou a entrar na política e hoje me colocar como pré-candidata. Porque eu entendo que a realidade que a minha família passou no Hereré, a realidade que muitas famílias ainda passam em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, ela não deve mais existir. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a sua presença. Pode relaxar, né? E quando eu pergunto sobre você, ainda não é sobre as bandeiras de luta, eu quero saber se a Ana Vitória tem irmãos, há quanto tempo está no Limoeiro, como foi essa vinda para cá, porque como você é jovem e está se predispondo a botar seu nome a julgamento popular, é importante a gente saber um pouquinho da sua biografia, né, da sua trajetória familiar, digamos assim, porque a gente sabe que na política a base mais forte é a família, depois vem os amigos e depois a agremiação partidária. Né? É um tripé, né, que fundamenta uma pré-candidatura, uma eventual candidatura. Como é que a Ana Vitória veio do Hereré, tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova chamada Vitória, eu sou filha de Ana Zilda, que foi mãe solo durante grande parte da vida dela. Muito bem. Minha mãe é policial militar, servidora pública. Mas ela mora em... Mora em Limoeiro, a gente mora em Limoeiro há quase 20 anos, né? A minha mãe hoje é casada com Jerônimo Osterme, aqui de muito Limoeiro bem. do Norte. Ana Zilda. Eu não estava ligando você à figura da Ana, né? E essas hoje são minhas grandes referências de família. Minha mãe, o meu padrasto e a minha irmã são a minha base, são que me movem, são que tornam possível estar aqui hoje, porque a gente sabe o quanto a política ela é desigual, o quanto ela é antidemocrática, inclusive, e como é difícil filhos e filhas da classe trabalhadora se colocarem para esse espaço. Porque toda a política, desde que o Brasil ele foi formado, e a gente está falando de 500 anos, Rogerinho, foi construída para excluir pessoas como eu desse espaço. É brutal, é desigual. A gente compreende e sabe que a política muitas vezes é financiada por empresários, que o interesse que está por trás da política e das candidaturas não são os interesses da classe trabalhadora, mas muitas vezes os interesses pessoais de cada candidato e daquele grupo de empresários que o financia. Então, se colocar como jovem, travesti, neta de agricultores, disposta a construir uma política radicalizada no sentido da defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, não é simples. Inclusive, foi um desafio para a minha família aceitar esse espaço. Eu acredito que... Eu quero construir com você aqui. Primeiro que eu estou já sentindo a sua desenvoltura, a sua vontade de fala, isso é muito bom. Mas, assim, para a gente contextualizar, quem é o PSOL em Limoeiro? Qual é a referência que você traz do PSOL a nível de Estado para o município? Hoje, em Limoeiro, quem é o PSOL? Como é que está o fundamento da sua pré-candidatura? Existe uma coligação? Existe uma base de partidos? O PSOL está independente?
Traga um pouquinho dessas informações. Hoje o nosso partido ele é dirigido e presidido pela Damiana Bruno, companheira de luta, companheira que é acampada no assentamento Zé Maria do Tomé. Damiana Bruno. Bruno. Hoje é a atual presidenta do PSOL, que assumiu após o professor Rameres, que presidiu o nosso partido por Muito muitos bem. anos. E ambos representam muito o que nosso partido acredita. E a presidenta, ela faz parte do acampamento. Faz parte do acampamento Zé Maria do Tomé. Ela Tendo ainda essa- está na atividade como membro do acampamento. Sim. Ela exerce duas funções. Ela é acampada até hoje. Ela é acampada. E coloca essa, inclusive, como uma projeção de luta nossa, a luta pela terra, a luta pela moradia, a luta pela dignidade dos trabalhadores. Porque uma coisa que é absurda no Brasil hoje é a gente entender que muitos trabalhadores e trabalhadoras sequer têm uma casa para morar, sequer têm comida na mesa. Então, essas duas figuras, tanto o professor Rameres como a companheira Damiana, representam muito bem o que o pessoal Limoeiro do Norte acredita para essa cidade. O professor Rameres ainda é também membro do PSOL. Isso, ele ainda é membro do PSOL. Está Hoje lhe não mais apoiando? Está me apoiando. Olha. Hoje não é mais presidente do nosso partido, hoje a presidenta Damiana, como eu disse, mas eles dois simbolizam muito bem o que o nosso partido acredita para Limoeiro, né? O PSOL, ele tem candidatura a governo do Estado? Tem alguma representação a nível de Estado? Hoje a gente tem o Técio como candidato a prefeito em Fortaleza. E nós temos o deputado Renato Roseno como a nossa grande referência de luta no estado do Renato Roseno, que é um dos aliados fortes, né, também do acampamento, né, Zé Maria do Tomé. Ceará. Sim. Uma referência, né, a nível de Estado, é um deputado respeitado. Deputado esse que criou a Lei Zé Maria do Tomé, que inclusive é muito importante para o povo do povo do Vale do Jaguaribe, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Lei Zé Maria do Tomé é a primeira que proibiu pulverização com aviões em todo o território nacional. E a gente está falando de um avanço legislativo que países europeus, por exemplo, já fizeram desde os anos 2010, 2012, e só agora, pouco tempo, a gente conseguiu aprovar essa lei na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, lei esta que sofreu muitos enfrentamentos, porque, mais uma vez, não é de interesse do agronegócio a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Não é de interesse do agronegócio a qualidade de vida e o bem-viver do trabalhador e da trabalhadora. O agronegócio, os empresários, eles querem lucro. Eles não estão preocupados com o que o trabalhador e a trabalhadora vai ter na mesa para comer, se eles vão ter saúde após a exposição ao agrotóxico e aos venenos que são derramados nas nossas plantações. Portanto, o Renato Roseno ele simboliza, inclusive, essa nossa luta pela saúde do povo cearense, no sentido do combate a esse uso desenfreado de agrotóxico que matou e mata tanta gente na nossa região. Olha, eu estou conversando, para você que chegou no Rádiosnet, no Radinho Convencional, para você que não está nos vendo. Eu estou conversando com Ana Vitória, pré-candidata pelo PSOL. Ela está de vestidinho, um verde laranja, quase amarelinho. E aí na imagem, para você que está na TV, aqui a computação do estúdio mudou um pouco a tonalidade da cor, né, por conta do nosso cenário. O verde ele não cai bem aqui no cenário, porque ele fica diferenciado. Mas eu estou trazendo isso para que vocês acompanhem de forma concreta. O cenário, na verdade, é essa cor aí que o Célio Monteiro está mostrando, né, esse fundo verde. E aí a gente explica isso para que vocês entendam como a Ana Vitória. Ana, quando você questiona a questão do agronegócio, eu sou daqueles que defendo a linha do desenvolvimento em todas as suas áreas. A gente vê hoje o investimento do governo federal, o governo Lula, ao próprio agronegócio. Uma bandeira que foi maculada lá do governo anterior, querendo passar a imagem que o governo Lula não ia ter essa expansão de amplitude ao agronegócio. E a gente é consciente de que o agronegócio ele também tem a sua importância no sentido de que da alimentação à mesa do brasileiro, né, o agronegócio, ele, principalmente o Nordeste, aí eu não me reporto muito longe, se a gente for mencionar a importância do projeto Jaguaribe-Apodi na mesa dos brasileiros, com tudo que se é extraído aqui dessa nossa irrigação, a gente também tem que ter a consciência da importância. Certamente que eu defendo, apoio esse contraditório e essa busca da correção. Eu sou contra o veneno aéreo, eu sou contra. Mas eu sou a favor de que se encontre uma alternativa para que os movimentos sociais
sejam prestigiados, respeitados, mas que também a estrutura do desenvolvimento do agro também tenha o seu espaço. Qual é a leitura da jovem Ana Vitória, até porque é uma característica do PSOL, sempre ser polêmico, né, bater de frente. Mas como é que está o espírito da Ana Vitória? Está assim uma coisa muito armada? Você se considera já uma pessoa amadurecida, mais leve? Como é que você se insere? Eu acho que eu sou um militante de posicionamento muito forte, sempre fui. Inclusive, aqui para contextualizar um pouco, quem está nos assistindo, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal Rural muito do bem, Semiárido. É importante saber. Atualmente também sou pós-graduada em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade pela Fundação Oswaldo Cruz. Né? Estive 3 anos servidora do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, onde tive o prazer de elaborar, junto com meus chefes promotores, o Plano Estadual de Segurança Alimentar do Estado de Mato Grosso. E a gente está falando de um desafio muito complexo, porque é o país é o estado que é chamado de celeiro do Brasil por causa exatamente do agronegócio, verdade, da soja, da pecuária, mas, ao mesmo tempo, foi o primeiro estado brasileiro que fez a fila do osso ao longo da pandemia do Covid-19. E aí, essa experiência de trabalhar com segurança alimentar e nutricional lá no estado de Mato Grosso... Que paradigma, né? Complexo. Complexo. Essa questão que o agronegócio nos expõe. Inclusive, a política nos coloca sempre em posições, Rogerinho, interessante, é importante que as pessoas também saibam disso, que é numa posição de contradição. Construir política é um processo cotidianamente contraditório. Você é exposta e apresentada a situações que, muitas vezes, de fato, você não sabe como lidar e você tem que encontrar uma solução que seja adequada. E, nesse ponto, muito por causa da minha formação dentro da UFESA, onde eu também tive a oportunidade de me organizar no movimento estudantil brasileiro, foi fundamental para que hoje eu tenha a compreensão da importância da educação pública gratuita e de qualidade para todos e todas em nosso país. E, dentro do movimento estudantil, eu pude aprofundar outras militâncias, tanto a militância do movimento LGBT, bem como a militância feminista. Eu me coloco como feminista, uma lutadora das mulheres e pelas mulheres. Só enriquecendo o seu raciocínio, que é importante. Essas bandeiras, essas categorias que você acabou de citar, elas estão incorporando a sua pré-candidatura? Estão incorporando a minha pré-candidatura. Você hoje se simboliza uma referência desse movimento em Limoeiro? Sem dúvidas. Eu acho que nós temos outras referências, até mais antigas do que eu, quem sabe, sem dúvidas, até mais importantes de outra contribuição, mas eu me coloco nesse lugar. Mas você está botando você está botando a sua cara a tapa, digamos assim. Você está se colocando, se predispondo a julgamento popular. Isso é louvável, né? Inclusive para a gente desmistificar o que essas bandeiras representam, porque, infelizmente, o preconceito no Brasil ele é tanto, a falta de informação e a desonestidade intelectual ela é tão gigantesca que muitos desses temas são deturpados. Quando a gente fala feminismo, quando a gente fala movimento LGBT, quando a gente fala luta de trabalhadores, infelizmente, muitos desses temas são deturpados. Olha, Ana Vitória, eu quero construir com você o seguinte raciocínio. Eu, ao chegar aos 56 anos de idade, eu amadureci muito, mas muito mesmo. E eu confesso, não tenho vergonha de dizer, eu até aqui há 10 anos, 15 anos atrás, eu tinha ainda muita coisa, por falta do conhecimento até, o preconceito, aquele preconceito natural, que você às vezes fala uma besteira sem entender que é preconceito e, na verdade, você está sendo preconceituoso. E, ao passar dos anos, o amadurecimento vem chegando, a gente vem entendendo que os espaços devem ser respeitados. E eu acho bravo, da sua juventude, encarar um momento como esse, porque, assim, Limoeiro, ele já arejou muitos ares, mas você ainda vê muito a política antiga predominando, a hierarquia política, as famílias, o poderio econômico, que é o que define. Eu fui pré-candidato a vereador na eleição passada e achei que a comunicação, a visibilidade que eu tenho por ser publicitário, por viver de eventos, eu achei que isso ia ser um fator predominante. Não foi. O que pesou naquela eleição foi o vil metal, o dinheiro, né? Eu creio que nessa não vai ser diferente, né? Acredito que, se Limoeiro tiver critério nas escolhas, você é uma cadeira que merece a representatividade. Obrigado. Do ponto de vista da modalidade, da categoria, da falta que faz um representante. A gente não pode aqui direcionar, nós ainda estamos no processo de pré-campanha, mas
o que é que a Ana Vitória, já com todo esse seu conhecimento, inclusive profissional, de graduação, de formação, o que é que você tem assim como bandeira mais forte para começar essa campanha que vai iniciar agora sexta-feira, dia 16? O combate à fome, Rogerinho. Eu acho que, imbuída desse sentimento que eu trago do Mato Grosso, E como é que você vai Público, trilhar esse combate à fome? Quais os caminhos que você vai percorrer para dizer que o combate à fome é prioridade? Olha, dessa experiência que eu tive no Mato Grosso, um dado muito importante que eu preciso apresentar hoje aqui, que é do Inquérito Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, no contexto da pandemia da Covid-19, naquele ano, em 2020 para 2021, até 116 milhões de brasileiros estavam em uma condição de insegurança alimentar. Final de 2020, esse inquérito apontou que 20 milhões de brasileiros estavam passando fome, sem ter o que comer na mesa. O que me lembra, como eu te disse no início da entrevista, a realidade da minha família. Eu venho de uma família que minha mãe me relata que muitas das vezes os meus avós tinham que dividir 3 ovos para 15 crianças, que elas tinham direito a uma roupa e uma roupa íntima por ano. E olhe lá. E olhe lá. Meu avô, a gente ri, mas não é para rir. É muito duro. É doloroso. Imaginar 19 crianças dentro de casa, com fome, e o meu avô tinha que capinar as beiras de estrada para juntar algum dinheiro, algum real, para chegar em casa e botar alguma comida na mesa, e muitas vezes ele não o tinha. Então, essa experiência profissional, mas também pessoal, porque ela é afetiva, o desejo de combater a fome, ele é afetivo, ele vem de dentro de mim, por causa dessa experiência dentro da minha família, ele é a minha principal bandeira. Eu não posso ainda, hoje, nessa entrevista, trazer aqui quais são as propostas para que a gente possa avançar. Claro, mas você pode... Mas a gente tem muitos instrumentos nacionais, a gente tem instrumentos do Estado, como eu te disse, que eu tive a oportunidade de trabalhar no Mato Grosso, que a gente quer trazer para cá. A gente quer trazer a Rede SAM, a gente quer criar comitê, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. São muitas das ideias que a gente quer aplicar em Limoeiro para que a gente possa, de fato, priorizar o combate à fome. Porque quando a gente não passa fome, Rogerinho, a gente não lembra que a fome existe. Quando a gente tem o que comer dentro de casa, quando o nosso prato está cheio, a gente esquece que talvez o nosso vizinho não tenha o que comer. Mas essa é uma realidade que eu não consigo tirar do meu plano de fundo. Primeiro porque a minha cidade, no Vale do Jaguaribe, Hereré, bem como Limoeiro, são cidades de realidade de pobreza, que tem uma porcentagem das suas populações que estão em condição de pobreza o e Nordeste de insegurança. todo, o Brasil todo, né, não Sem diferente. Eu costumo dizer, Ana Vitória, que eu sou de uma linha que, assim, eu sou contra o extremismo, radicalismo, né? Às vezes já tive de participar de alguns movimentos, e aí eu até recentemente tive lá em Fortaleza, num movimento da Luiziane Lins, né, desse campo da esquerda que está evoluindo. E aí, lá no final já do evento, uma convidada, né, foi fazer uma narrativa sobre a função e a participação dela no movimento, e tem aqueles ativistas que chegam naquele tom de muito grito, muita zoada. Eu nunca gostei disso. Eu sempre militei na política. Eu acho que a conversa ela é mais interessante, o convencimento com argumento calmo. Aquela coisa do grito, da zoeira, eu sou contra essa questão extremista. Acho que a sociedade hoje ela tem espaço para você, para mim e para os outros, né? Como é que a Ana Vitória entende de encarar esse momento de campanha? E aí eu vou fazer uma pergunta que talvez o Limoeiro nem saiba, mas você acabou de me falar ali no making off. A Ana Vitória é pré-candidata isolada no município? Vai apoiar alguma candidatura majoritária? Não apoiaremos nenhuma candidatura majoritária, Rogerinho. Como é que significa isso, para o seu eleitor entender? Como é que você vai atuar? Você não vai ter um palanque para subir? Como é que vai funcionar a sua campanha? Não terei um palanque para subir. Esses são os desafios que um partido pequeno de trabalhadores se coloca quando decide enfrentar esse sistema que está aí, né? Como você bem colocou sobre a eleição passada, Limoeiro do Norte vive essa mesma realidade há mais de 40 anos. Hoje, os 3 grupos políticos que a gente tem em Limoeiro
vem da mesma gênese, vem do mesmo pai na política, que é o Manuel de Castro. Então, ao longo dessas 4 décadas, esses 3 grupos eles alternaram no poder. Em momentos, um dando golpe no outro, um se aliando ao outro, em determinados momentos, os 3 juntos. E agora a gente vê, mais uma vez, esses 3 grupos rachados, representados em 2 candidaturas distintas do nosso município. Diante disso, o pessoal decidiu discutir se nós iríamos apoiar ou não alguma dessas candidaturas. É importante também destacar que o nosso partido decide as coisas em coletividade. O nosso diretório, os nossos filiados, eles discutem o que é que a nossa mandata, o que é que essa candidatura ela vai se propor a fazer, e nessa discussão a gente definiu que não vai apoiar nenhuma das 2 candidaturas, uma vez que nenhuma delas representa os trabalhadores e as trabalhadoras de Limoeiro do Norte. Então, apesar da gente ouvir o discurso de renovação, de que é algo novo, de que são construções novas para a política de Limoeiro, a gente sabe que são os mesmos grupos e as mesmas figuras que já estão há mais de 40 anos dentro da nossa política e que não estão representando definitivamente os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas sim os interesses próprios do empresariado local, os interesses das suas famílias, que inclusive essa é uma das minhas posições como pré-candidata, é ter um mandato, caso eleita, autônomo do Poder Executivo, que trabalhe com o Poder Executivo para a construção de política pública, mas que não seja dependente do Poder Executivo por causa de barganha política, seja através de cargo comissionado, seja através de muitos dos instrumentos que o Poder Executivo, obviamente, não só em Limoeiro do Norte, mas em muitas cidades do nosso Brasil, usa para amarrar o Poder Legislativo. E aí a gente acaba vivendo uma realidade, em muitos municípios brasileiros, de um Poder Legislativo ineficiente. Um Poder Legislativo que, ao invés de representar, como eu já coloquei, os interesses dos mais pobres, os interesses de quem precisa, está lá para representar os interesses de determinadas famílias que já estão no poder. E esse é o nosso maior intuito, é ter um mandato, é ter uma pré-candidatura desde já independente, que não seja refém, que não esteja aqui com demagogia, dizer que eu vou representar trabalhador e trabalhadora e na próxima semana está barganhando o cargo público ou cargo comissionado e vendendo o projeto que a gente acredita. Olha, isso é raro, merece aplauso da sua parte. O que eu quero construir com você, Ana Vitória, é assim: não se apaga a história de uma cidade num piscar de olho. Essa herança política dos 3 grupos é a história de Limoeiro. Você narrou rapidamente aí de onde veio, né? E, obviamente, que os novos valores da política estão chegando, os novos nomes, porque, certamente, a linguagem de uma Dilmar Amaral, ela já é bem mais moderna do que a linguagem do pai. A linguagem da doutora Mazella já é bem mais acentuada do que a linguagem do seu Ibernon. As coisas a gente tem que, né? Hoje a amplitude visionária de um Chico Baltazar, do agronegócio, empresário, ex-vereador, de uma história que traz na bagagem a dona Lúcia Baltazar, que foi uma guerreira na luta pela pobreza. Se você vê hoje a juventude de um André Tomazoni, trazendo aí já o lado jornalístico, o lado politizado, não é tão simples assim. Uma coisa que é importante colocar, Rogerinho, diante dessa sua fala, pois é não. Esse posicionamento firme que eu tenho contra esses grupos, ele não é pessoal. Não, é importante que não seja. É importante colocar para quem está nos assistindo que essa minha fala ela não é contra as pessoas, seja Dilmar Amaral, Chico Baltazar, André Tomazoni, Mazé Maia. Nós estamos falando de projeto político para o município. Pronto, Nós e aí... estamos falando de ideologia política. Para eu fechar aqui o meu raciocínio e lhe fazer a pergunta que eu ia fazer. Essa relação PSOL a nível federal caminha bem com o governo federal, com o governo Lula? Como é que está a relação a nível nacional? Aí, quando você diz que não tem palanque, não tem candidatura, quer dizer que a relação PSOL com o PT a nível federal, existe uma federação? Faz parte da federação? Não, hoje não. Né? Hoje, estão independentes? Estamos independentes. A gente tem uma relação positiva com o Partido dos Trabalhadores, inclusive nós fomos para a rua juntos defender a eleição do presidente Lula. Eu lembro que a gente se encontrou. Estávamos lá. Nós se encontramos aí nas caminhadas ali. Eu sou uma militante de rua, né? A verdade é que eu sou uma militante de rua, eu sou acostumado a estar na rua, eu gosto de estar com trabalhadores e trabalhadoras, e a gente está na rua desde sempre. Lutamos para tirar o Temer, lutamos para derrubar o Bolsonaro, agora estamos lutando para ver o Bolsonaro e a corja bolsonarista presa nesse país, a corja golpista que tentou derrubar a nossa democracia. Será que isso vai acontecer? Eu desejo que sim. Nós precisamos acreditar nas instituições democráticas e defendê-las.
E aí, quando a gente pega a realidade do Partido dos Trabalhadores em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, são realidades bem diferentes. Quando a gente vem para Limoeiro, a gente percebe, por exemplo, uma grande dificuldade de articular e construir uma frente de esquerda. Muito por causa do funcionamento interno do Partido dos Trabalhadores em Limoeiro, que eu acho que não me cabe aqui, nesse momento, discutir questionar, né? de que forma isso se dá, mas uma coisa que é importante, por exemplo, colocar para quem não está nos assistindo, é que houve uma reunião do diretório do PT antes do apoio ao PSB junto com a Mazé Maia, em que o diretório, de maneira majoritária, quase que unânime, decidiu que não iria apoiar Mazé Maia e que não iria coligar como vice nessa chapa. Entretanto, dias depois, uma ordem de cima lançou o nome de André Tamazoni como vice e, assim, está dada a construção dessa chapa. O que não me cabe aqui questionar como é que o PT está sendo dirigido. Mas aí a gente, como pessoal, tem a responsabilidade de não entrar nesse barco, de compreender qual é o nosso lugar como oposição, o nosso lugar como esquerda, como defensores e defensoras dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, essa relação ela se torna complexa porque o Estado e o município traz novos enfrentamentos para os partidos. Então, hoje, certamente, inclusive interno, hoje o pessoal ele compõe o governo do Estado, a gente tem uma secretária, e que é uma discussão imensa interna dentro do PSOL, se a gente, de fato, deve ou não compor o governo Lula. Isso sempre foi uma questão interna nossa e que é discutido, e que muitas vezes pessoas como eu, que defendem que não compõem o partido, perdem o debate, e a gente permanece na luta no debate interno, e assim e respeitando a opinião da coletividade, respeitando também a opinião dos nossos companheiros e companheiras de partido, que coletivamente deliberam o que é que a gente vai fazer, seja no nível municipal, estadual ou nacional. Eu estou conversando com Ana Vitória, do PSOL, pré-candidata a vereadora. Célio Monteiro, nós vamos tomar um pouco de água, um cafezinho. Você vai soltar o break comercial de 11h30, que já estamos, né, passando aí 2 minutinhos. Não sai daí, porque eu volto já. Eu ainda tenho perguntas importantes a fazer aqui à minha convidada. Ela que está com uma desenvoltura muito boa, fala muito rápido. Não, tenham calma, não sai daí que a gente volta já. Programa Educadora News, política, com a nossa querida Ana Vitória. Eu volto já. ZYH 604, 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Direção-geral Adelmo Aquino. Oi, eu sou a Jessi, assistente virtual da Cagesse, e eu tô aqui para ajudar você e te contar tudo sobre o nosso novo aplicativo. São 27 serviços diferentes que você pode solicitar online comigo, sem sair de casa. Tem segunda via da fatura, alteração de vencimento, reclamação de falta d'água e muito mais. É fácil, interativo e completo. O novo Cagesse App tá sempre com você. Baixe agora no seu celular e comece a aproveitar. Tá na mão, tá na Cagesse. Especial Mês dos Pais Macavi, com ofertas imbatíveis para o presente perfeito. Só na Macavi você compra fogão Bale 4 bocas por apenas R$539 à vista ou R$39,90 mensais, e com a entrada só lá para outubro, e é no Carnê Macavi. E tem mais, aqui na Macavi você compra e leva na hora este fogão Bale super barato. Só na Macavi você compra panela de pressão a partir de R$49,90 à vista. Isso mesmo, somente R$49,90 à vista. Panela de pressão é na Macavi. Macavi, muito mais você. Vem pro nosso atacarejo. Limoeiro do Norte tem economia no atacado e no varejo todo dia. Se liga no azul que a conta fecha. Linguiça suína Aurora ou Nobre mista, quilo, R$14,98. Filé de peito Canção, quilo, R$16,98. Conhaque Dreher, garrafa, 900 ml, R$18,28. Refrigerante Viver, 2 litros, unidade, R$3,15. O nosso atacarejo é pra você. Óleo soja Coamo ou Lisa, 900 ml, unidade, R$6,48. Feijão carioca precioso, quilo, unidade, R$4,98. Amaciante roupas IP, 1 litro e 600, unidade, R$7,48. Lenços umedecidos Lipe com 50 unidades, R$3,88. Ofertas válidas até 13 de agosto ou enquanto durarem os estoques. O nosso atacarejo é pra você.
Olha eu de volta, programa Educadora News, aqui na TV e Rádio Educadora Jaguaribana. Agradecer aqui a presença da Sani, da equipe, da Ana Vitória. Ana, a gente já está aqui no segundo bloco, o relógio passa ligeiro, já são 11h37, a gente vai bater um papinho aqui até 10 para as 12, ainda temos alguns minutos importantes do rádio. Como é que está a evolução desse primeiro momento seu de pré-campanha, de campanha? Me fale um pouquinho da sua equipe, de como você vai conduzir a sua jornada nesses 45 dias de eleição. Quem são essas referências que vão lhe dar esse suporte e até mesmo um aporte político? Como você está almejando, qual é o foco para que você, lá no final, possa garantir uma cadeira na Câmara de Vereadores de Limoeiro? Eu acho que, de início, Rogerinho, eu preciso agradecer profundamente, de todo o coração, a minha equipe maravilhosa que está ao meu lado. Fique à vontade. E que torna possível esse projeto estar na rua, esse projeto acontecer e ser materializado. Uma vez que, como eu disse, para nós, trabalhadores e trabalhadoras, disputar a política é muito difícil, e eu só tenho conseguido isso porque eu tenho uma equipe de voluntários e voluntárias que não largam a minha mão e que, para além de uma equipe política, são amigos e amigas, companheiros e companheiras, e a minha rede de proteção e afeto. Então, dias como esse, como hoje, que eu tenho que estar na rádio, por exemplo, na TV, para dar uma entrevista, eu conto com essa equipe de mais de 10 pessoas, todos LGBTs, todos jovens, todos voluntários, que me acolhem, que me preparam, que me arrumam, que pensam a minha roupa. Eu não estava mostrando, mas de vez em quando vem aqui um maquiar ela e passa spray. Ela é bonita, aqui o negócio é sério. Obrigada, Rogerinho. Nós estamos seguindo, né? E é uma coisa que nós queríamos desde o início, era seguir o exemplo da nossa maior referência nacional do PSOL, que é a Érica Hilton, e que tem mostrado que é possível construir uma política jovem, bonita, que não seja enrijecida e caduca como essa que a gente conhece, né? Como essa que, inclusive, eu já tenho falado, que o Paulo Freire nos ensina que não é pra gente. Eu fui chamada de doida muitas vezes. Esses últimos meses eu fui chamada de doida, eu fui chamada de louca. Me disseram que esse tipo de política que eu acredito não é possível ser construída. E a cada passo que a gente está dando, a gente está mostrando que é possível sim. É possível construir política com amor, é possível construir política com afeto, com honestidade, com seriedade, com compromisso. E mais do que isso, política, repito, para as pessoas mais pobres. Porque essas sim necessitam de um representante, seja na Câmara Legislativa, seja no Poder Executivo Municipal, seja no Poder Judiciário. Inclusive, eu faço essa fala mais como um chamamento também, para que os trabalhadores e trabalhadoras do Vale do Jaguaribe se vejam na política, sonhem com a política. Porque Paulo Freire nos ensinou que as classes populares desse país sempre foram silenciadas, sempre foram colocadas em um espaço de mutismo. As pessoas da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas de todo o país, as classes populares nunca tiveram a oportunidade, Rogerinho, de discutir os problemas sociais de suas cidades, de suas localidades, e é para isso que nós estamos nos propondo hoje, é ter, de fato, uma pré-candidatura e, em breve, uma candidatura que esteja vinculada às pessoas mais pobres, e não de maneira demagógica, não dentro do meu gabinete, mas dentro da casa das pessoas, e não só em momento eleitoral, porque é o que a gente vê repetidamente nas políticas dos interiores, é político que só aparece a cada 4 anos. Nós não queremos isso. Bom, eu queria adentrar mais um pouquinho também na parte de partido. A gente sabe que para se configurar uma pré-candidatura tem que ter um montante, né, de tantos candidatos, cada partido, né, aquela cota. E aí eu lhe pergunto, como é que foi construído a pré-candidatura da Ana Vitória? O PSOL tem mais alguém além de você? É só você? Como é que está essa questão, digamos, da hierarquia partidária mesmo no município? Como é que foi essa escolha? Se tem mais nomes representativos? Qual o seu coeficiente? Como é que você vai entrar na disputa? Ou se é uma candidatura independente? Só para o nosso ouvinte, internauta, entender um pouco como está colocada a Ana Vitória hoje no PSOL em Limoeiro. Primeiro, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu, nos últimos meses, candidaturas únicas. Então, mesmo que eu quisesse,
eu não poderia Não poderia ser ser. pré-candidata única dentro do PSOL. Então a gente tem uma outra candidatura, sim, do companheiro Lázaro, professor Lázaro, que é das danças aqui em Limoeiro do Norte. Muito bem. Que também é nosso pré-candidato a vereador, professor de história, Muito muito bem. comprometido com nossas bandeiras, sobretudo as bandeiras dos trabalhadores e das trabalhadoras. E aí a gente juntos vai enfrentar um desafio muito grande, que é o coeficiente partidário e eleitoral. O primeiro é o eleitoral, que é o número de votos válidos do município dividido pelo número de cadeiras. Esse é o coeficiente que o partido precisa alcançar para poder indicar um nome à Câmara Legislativa Municipal. É um coeficiente muito alto, a gente vai ter que bater mais de 2.000 votos, talvez 2.300 votos. Olha aí, Limoeiro, se vocês, Limoeiro do Norte, as categorias, né, que a Ana Vitória acabou de citar aqui, todas as questões políticas do município, para vocês terem um foco. Se vocês querem ter uma parlamentar na Câmara de Limoeiro, tem que fazer o esforço, tem que vir para dentro da realidade, porque assim... Entender que é difícil. A gente vê os grandes partidos, eu estou acompanhando aí as duas pré-candidaturas, cada partido é em torno de 16 candidatos a vereadores, pré-candidatos, né? O PDT, os partidos todos aí. E aí, de repente, um partido de menor suporte, de menor aporte político, lança 2 nomes para tentar eleger um. Então, aí cabe aos movimentos que integram simpaticamente a candidatura do PSOL, da Ana Vitória, cair para dentro, né? E tentaram nos convencer diversas vezes que eu deveria ir para outro partido. Inclusive, nessas mensagens que eu vi que eu era doida, louca, uma dessas frases era isso. Por que você não vai para um partido que lhe ajude com esse coeficiente, que lhe ajude com dinheiro e com estrutura, porque nós não temos? Inclusive, é importante dizer para quem está nos ouvindo que nós estamos com uma vaquinha online eleitoral, que é o que está financiando e vai financiar o nosso material de campanha, porque, como eu disse, nós não queremos financiamento empresarial. Quem está financiando a nossa pré-campanha é você que está em casa, é o trabalhador e a trabalhadora. Eu ia justamente também perguntar se nessa formação vocês têm alguma cota de fundo partidário? Agora nós estamos com vaquinha, a gente vai receber um fundo eleitoral também ao longo da candidatura, do processo eleitoral, que é muito pequeno para um partido como o meu. Mas de certa forma vai chegar. Vai chegar e vai nos ajudar muito, porque, repito, nós não temos a estrutura que esses outros grupos possuem. Enquanto eu estou preocupada com coeficiente partidário, coeficiente eleitoral, como é que vai ser esse material de campanha, se a gente vai ter material para colocar na rua ou não, esses outros candidatos, sem dúvidas, não estão preocupados com isso, porque essa estrutura ela já é muito velha. Então, ter se colocado em oposição aos 2 grupos, ter se colocado contra essa tentativa de me levar para um desses 2 grupos através de barganha, porque nos foi oferecido. Nos foi oferecido secretarias, nos foi oferecido cargos dentro da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, e foi uma decisão nossa como partido, ideológica, de que nós não vamos compor e não vamos barganhar o projeto político que a gente acredita. Que, inclusive, me perguntaram o porquê que eu não fui para outro partido, o porquê que você não foi para uma outra coligação. E a minha resposta é a mesma. Mais importante do que o resultado dessa eleição, Rogerinho, é a serenidade da coerência política que a gente possui. Então, nós queremos apresentar para Limoeiro um projeto radical, diferente, e quando eu digo radical, é no sentido da defesa dos direitos das pessoas mais pobres do nosso município. E isso não está à venda. Independente do resultado eleitoral no dia 6 de outubro, nós queremos levar a mensagem para o povo de Limoeiro do Norte que é possível construir uma política diferente, radicalizada, como eu disse, e que não esteja amarrada a esses grupos que já estão há mais de 40 anos no poder. Sobretudo quando você é jovem travesti. Um dado que eu não trouxe aqui, mas que eu acho que é importante, nós estamos, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, pelo 3º ano consecutivo, o estado do Ceará está como o estado que mais mata LGBTs no Brasil todo. Nós tivemos, o Brasil esse ano foi pelo 15º ano... Lamentável. Lamentável. Nós tivemos esse ano... Nós somos, esse ano, pelo 15º ano consecutivo, o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo todo. E todos os dias, como militante, mas também como bacharel em Direito, como gente, porque eu acho que a gente tem que ser, antes de qualquer coisa, nós precisamos ser gente, a gente precisa ter empatia pelo outro. Todos os dias eu tenho que lidar com esses dados. Esses dados de violência que nos machucam, que nos machuca cotidianamente. E é importante destacar aqui que não é a violência urbana, não é a violência que todo brasileiro e toda brasileira, infelizmente, tem que passar, porque o nosso país ele é muito violento.
Eu estou falando de violência de ódio. Eu estou falando de ações de ódio contra grupos específicos, como, por exemplo, inclusive, eu vou trazer esse caso aqui. Eu não costumo, Rogerinho, caracterizar casos de LGBTfobia pela questão pessoal de não aguentar passar sempre pela mesma dor. Mas no ano passado a gente teve um caso muito forte numa cidade chamada Maranhãozinho, no interior do Maranhão, que inclusive eu estive recentemente... Pois não, pode ficar à vontade. Estive em São Luís do Maranhão recentemente a convite do Tribunal de Justiça do Maranhão para dar uma mesa sobre violência contra a mulher. Inclusive tenho viajado o Brasil todo a convite dos tribunais de justiça, o que me honra muito. E aí me deparei com esse caso do Maranhão em que uma jovem de menos de 20 anos, Ana Caroline, foi assassinada por lesbofobia, teve os seus olhos arrancados, as orelhas cortadas e o cabelo escalpelado, depois de sofrer violência sexual pelo seu agressor. Deus. Então, eu estou falando desses casos... Aí é terrorismo mesmo. Eu estou falando desses casos que os nossos e as nossas, Rogerinho, todos os dias têm que enfrentar dentro do nosso Estado. E é por isso que é tão significativo a gente ter uma travesti que se coloca para um espaço de poder e com qualidade. Nós não estamos aqui para discutir baixaria, nós não estamos aqui para dar o close pelo close, apesar da Erika Hilton ter nos ensinado que o close é muito importante para esse novo projeto de política que a gente acredita. Nós estamos aqui para discutir política pública com seriedade, com qualidade, com determinação, que mude a vida das pessoas, sem paternalismo, sem assistencialismo, que é o que, infelizmente, os políticos dos nossos interiores são acostumados a fazer. É dar assistencialismo, é ajudar o povo, mas com algo em troca. É não dar a política pública que mude a situação. É não ensinar a pescar, como diz o ditado. A gente quer ensinar a pescar. A gente quer construir política pública de verdade. Eu estou conversando com Ana Vitória, pré-candidata a vereadora pelo PSOL, aqui no programa Educadora News, na TV e Rádio Educadora, Jaguaribana. Eu já estou chegando aqui aos nossos minutos finais desse bom bate-papo, mas eu gostaria de saber, eu acho que Limoeiro também, Ana Vitória, eventualmente eleita vereadora do município, no futuro, digamos, ela vai ser a vereadora participativa, ela vai ser a vereadora do contra, ou a Ana Vitória vai ser aquela vereadora, eventualmente se chegar lá, claro, flexível, e aquelas votações que vierem do executivo de interesse público, que você entenda que é uma política necessária, você vai votar a favor? Ou será aquela vereadora do contra a sua posição, pedir voto em branco, não quer saber de nada? Como é que você se identifica aí para o povo de Limoeiro? Nós temos a responsabilidade, como eu disse aqui, de trabalhar pelas pessoas mais pobres, para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, se o Poder Executivo Municipal tiver o interesse de trabalhar por trabalhadores e trabalhadoras, de trabalhar por quem precisa, por quem está passando fome, pode ter certeza que, se nós formos eleitas, nós estaremos juntos nessas construções destes projetos. Uma vez que, como eu te disse, a política nacional, a política estadual e municipal nos expõe a contradições e a processos distintos. Então, eu tenho a consciência de que, se chegar na Câmara Municipal de Limoeiro, eu vou me deparar com a realidade de uma Câmara caduca, de uma Câmara velha, porque eu não tenho a esperança, eu não acredito que nossa Câmara vá se reoxigenar de maneira tão intensa para a eleição no dia 6 de outubro. Infelizmente, os grupos que já estão lá, muitos deles vão permanecer lá. E nós vamos ter o grande desafio de lidar com esses grupos históricos. São 15, né? São 15 vagas, 15 vagas. E recentemente eu ali no bate-papo informal, um amigo meu chegava e dizia, olha, você tem muita experiência, já conhece muito do riscado. Desses nomes que estão aí, dos veteranos e dos novos, muda quantos? A queima-roupa me perguntou, né? E eu não tergiversei. Eu digo, olha, se mudar 3 ou 4 é muito. É muito, é lucro. A gente precisa mudar tudo, mas aí você foi esperançoso. E é Eu interessante disse assim, porque eu já vi esse filme antes. Obviamente que, sem desmerecer a nenhum, tem uns aí que realmente já estava precisando de uma mudada mesmo, né? Porque fica... Você sabe que quando o equipamento ele demora muito sem uma lubrificação, ele enferruja, né? Então, na política não é diferente. Eu acho que tinha que ter oxigênio realmente novo. E tem um ponto, Rogerinho, que a gente vê na política de Limoeiro, mas se reproduz, como eu disse, no Estado e quiçá no Brasil, é que os representantes que a gente tem são filhos de representantes que já foram. Então, a gente tem a política do Joãozinho e da Mariazinha, que é filho de não sei quem, que é sobrinho de não sei quem, que é neto de não sei quem. Política não passa de pai para filho. Política é um espaço de seriedade, de construção de quem tem competência para ocupar esse espaço. Então, a gente precisa mudar isso também e fazer com que as pessoas compreendam que política não é um dom.
Não é porque você foi política que suas filhas ou seu filho necessariamente precisam estar na política. Não funciona assim, gente. A gente precisa... Não é hereditário. Não né? é hereditário. Não passa de pai para filho. E quando eu vejo a política passando de pai para filho, de mãe para filho, para filha, isso me causa um estranhamento muito grande, porque me lembra a política coronelista, que a gente teve por quase 200 anos no nosso país, e parece que a gente não consegue se livrar dela. É importante que o povo saiba que a nossa experiência democrática no Brasil ela é muito recente. A gente está falando de um país que até 100 anos atrás as mulheres não tinham direito a voto, que durante quase 400 anos, as pessoas analfabetas não tinham direito a voto e à participação popular, em que as pessoas negras desse país foram escravizadas e torturadas durante séculos, sem nenhuma política pública que, de fato, recompense isso, que transforme hoje a realidade de racismo que a gente tem no nosso país, que, inclusive, quando eu trago esses dados de violência contra LGBTs, 82% dos casos de morte de travestis no Brasil são travestis e mulheres trans negras, porque o racismo é uma realidade do nosso país, assim como a LGBTfobia, assim como o machismo e a misoginia, assim como a fome que a gente tem o desejo de combater. E, sem dúvidas, essas são as nossas principais bandeiras. E discutir isso com seriedade, discutir isso olhando no olho das pessoas, como eu disse, sem mentiras, sem medo de discutir o que é sério e o que é importante. Olha, eu tenho alguns minutos para suas considerações. Quem está mandando aqui um abraço e lhe desejando sorte é minha companheira, Luciana Holanda. Beijo, Luciana. Ela que também entrou aí no processo, está pré-candidata pelo PDT. Né? Eu até já havia narrado essa história, mas ela mandou um áudio aí, Célio Monteiro, para Ana Vitória, e a gente vai quebrar o gelo aqui. Vou botar esse áudio de mulher para mulher. E põe na tela aí a Luciana Holanda. Seja bem-vinda, Luciana. Quero externar os meus parabéns para a Ana Vitória e desejo boa sorte na sua trajetória política. E seria muito bom ter um representante do LGBTQIA+, né, um representante com muita propriedade e muito capacitada, muito inteligente. Parabéns. Obrigada, Luciana, pelo carinho. O Moeiro precisa de um representante como você. Boa sorte. Tá aí, ela se ela baixa o rádio. Luciana, quando for falar, baixa o rádio, minha patroa. O nome dela é Luciana Holanda. Bom, eu estou aqui descontraidamente conversando com a pré-candidata vereadora pelo PSOL, Ana Vitória. Ana, eu costumo dizer que determinados enredos, assuntos que a gente domina, e eu gosto muito da política, em todos os bastidores, eu passaria o dia todo aqui com você conversando. Mas a gente tem que aproveitar o precioso espaço do rádio. Eu tenho aqui poucos minutinhos para fechar o programa, para entregar aqui o Jornal da Educadora. Vou lhe deixar agora com 2 minutinhos para você fazer o seu chamamento, as suas considerações. Eu espero, em mais um momento de papo de política, ter contribuído com o processo democrático da eleição de 2024. Obviamente que eu não vou poder atender a todos os pedidos, né, porque essa semana passada foi cheia, essa não está diferente. Amanhã tem uma psicóloga que vai falar de autismo. Na quinta já tenho um pré-candidato para falar de política. Na sexta, agenda cultural. E aí está carregado. Eu só vim ter noção do que era um programa diário, de segunda a sexta, depois que eu tomei ciência né, muita responsabilidade. A gente tem que ter um compromisso de horário, tanto comercial como profissional, e também saber trazer um roteiro de conteúdos que fortaleçam a comunicação. Se fosse para mim vir aqui só conversar besteira e falar mal das pessoas, eu não estaria aqui. Não é de minha personalidade. Eu espero ter contribuído com o seu momento político. Fique à vontade para suas considerações. À vontade mesmo. Né, para aquele, não pode pedir voto, mas você pode fazer aí uma rápida viagem no município e trazer as suas considerações. Foi de coração.
Não vai faltar oportunidade, inclusive no período da eleição vai ficar mais rigoroso, porque a gente tem que abrir criteriosamente para todos, mas nesse momento de pré-campanha, eu espero que, principalmente ao seu nicho, né, político, ao seu universo, ele tenha sido contemplado e que a gente tenha, através do rádio, fortalecido o seu momento político. Obrigada, Rogerinho. Quero começar te agradecendo pelo espaço, pelo carinho. Rogerinho foi muito atencioso hoje. A TV Educadora também pelo espaço no programa Papo Política. Esse é um espaço muito importante para a gente, porque, como eu disse, pessoas como eu não são acostumadas a ter espaço de voz e fala. Não somos acostumadas a nos ver em espaços de poder, sobretudo dentro da política. E é por isso que eu estou aqui hoje, para dizer a você que está em casa, você que está nos assistindo, é trabalhador e trabalhadora, que é mulher, que é jovem, que é negro e negra, que é pessoa com deficiência, que é possível construir uma política com a nossa cara. Que é possível construir uma política que, de fato, tenha como interesse principal a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Que não esteja amarrada com o poder executivo, que não tenha como plano de fundo interesses pessoais, mas sim o interesse da coletividade. Então, esse é um convite para sonhar. É um convite para que a gente possa acreditar num mundo novo, com justiça social, sem fome, sem desigualdade econômica, sem os preconceitos e discriminações que muitas das populações brasileiras sofrem, e uma política que, de fato, tenha a nossa cara e nos represente. Então, gratidão a cada um que está nos acompanhando, gratidão a cada um que está acompanhando as nossas redes. Sigam o meu Instagram, Ana Vitória Pessoal, bem como contribuam com a nossa vaquinha virtual. Essa é uma vaquinha que me orgulha muito, porque é o primeiro passo, um passo importante para mostrar como é diferente a nossa construção política, porque ao invés de fazer como muitos fazem, de comprar voto, como eu disse, de barganhar a favor, nós estamos pedindo ao eleitor e à eleitora que contribua com a nossa candidatura, porque esse é um papel fundamental. É assim que se constrói a política que a gente acredita, de mãos dadas, coletivamente, com e para os trabalhadores. Então, muitíssimo obrigado, Rogerinho. Vamos juntos e muita luta para a gente. Obrigada. Tá aí, gente. Eu que agradeço. Conversei com Ana Vitória, do PSOL, aqui no programa Educadora News. Eu espero ter contribuído com a democracia, com o processo político eleitoral, aqui na Casa do Povo, na Rádio do Povo. Amanhã, mais uma vez, repito, vou ter aqui a psicóloga